Olá pessoal, tudo jóia? Nós vamos continuar então a nossa saga aí de apresentar alguns dos algoritmos elementares, né, da área de aprendizado de máquina, e hoje nós vamos avançar nessa aula para o aprendizado conexionista, que talvez seja o tipo de aprendizado mais comum quando nós comparamos, né, duas fases distintas da inteligência artificial. Essas fases são conhecidas, né, como a fase simbólica, né, ou paradigma simbólico, né, de algoritmos e métodos de aprendizado de máquina, versus, né, o paradigma subsimbólico, tá? Representado então por uma ideia conexionista, tá? Essa ideia conexionista, acho que todos já ouviram falar, tem a ver com as redes neurais artificiais, RNAs. Então, a aula de hoje nós vamos começar a abordar, né, aquilo que é de mais básico nas redes neurais artificiais, beleza? Então, o que era o aprendizado simbólico, né? O aprendizado simbólico, né, foi o que a gente viu até o momento é, ah, nos últimos vídeos, né? O KNN, e talvez o mais representativo seja, o mais claro seja as árvores de decisão, como sendo um dos algoritmos, né? Dos modelos de aprendizado simbólico. Então, nesse tipo de modelo, a informação, né, e o conhecimento ele está bem explícito, tá? Então, a representação, né, do modelo é por meio de grafo, por meio de regras que tipicamente são discretas. Isso acarreta um problema que é a necessidade de grande compreensão do domínio do problema. E também, com o tempo, né, vocês vão ver que isso não é novo também, mas com o tempo percebeu-se que tem uma grande dificuldade desse tipo de paradigma, tá, onde você tenta representar o conhecimento e as informações através de regras, por exemplo, ela esbarra na dificuldade do mundo real mesmo, tá, onde você lida com problemas contínuos, né, com problemas dinâmicos e muitos deles, né, incompletos, desconhecidos, né, que você deve então atravessar para encontrar o seu resultado, tá? Então você coloca o seu algoritmo nessa situação e ele deveria aprender a se sair bem, né? E o que acontece então é que isso, devido a essa alta complexidade, surgiu então uma ideia, né, em que nós poderíamos utilizar uma representação implícita do conhecimento, tá? Então nós poderíamos tentar utilizarmos de métodos numéricos, tá? Métodos estatísticos que fossem até mais elaborados, né, para conseguir resolver esses problemas, tá? E, e aí, conforme eu já falei, as redes neurais artificiais foram, desde o começo, o principal elemento, tá? A principal forma de gerar esses modelos para a gente conseguir, então, resolver problemas mais cabeludos, beleza? O custo disso, né, é que, conforme eu vou falar mais à frente, é que esses modelos eles acabaram sendo, né, denominados de caixa preta, né? Então, por conta disso, perdeu-se a ideia,
né, simbólica em que você conseguia interpretar resultados e tudo mais, né? Então, é, o modelo ficou como se fosse uma caixa preta. Você fornece as entradas e ele te dá uma saída, mas ele não explica bem o que acontece nesse meio, tá? Ele só tenta encontrar o resultado, basicamente resolvendo algum problema de otimização, tá? Então, diferente das árvores de decisão, conforme a gente já viu na aula passada, que a gente tinha um modelo, sei lá, você podia imprimir uma árvore de decisão e levar para casa, né? E poderia usar ela e através dela ela ser autoexplicativa, né, sobre como resolver o seu problema e sobre como foi gerada, né? Ao contrário disso, as redes neurais artificiais não promovem esse tipo de interpretação, beleza? Então, da onde surgiu, tá, as redes neurais artificiais, né? A inspiração foi biológica, né? Não eu exatamente, mas há tempos atrás, na década de 40, de 50, pensou-se, né, em tentar mapear o cérebro humano, e isso envolveu muitos pesquisadores, né, desde a neurociência, da psicologia, tá? Então, não apenas matemáticos, etc., né? E a ideia era que a gente pudesse compreender o nosso cérebro e também tentar, sabendo-se das capacidades dele, tentar criar um método, tá? Ou mimetizar o cérebro humano. E isso se convencionou a se chamar de redes neurais artificiais. Isso antecede, né, essa inspiração, esse desejo de criar um cérebro artificial, antecede ainda a fase simbólica, tá? Então, antecede ainda o que veio a ser as árvores de decisão, por exemplo, tá? Dentro da ideia de aprendizado simbólico, tá? Os neurônios artificiais, assim como os biológicos, né, os nossos neurônios, eles se conectam, né, para formar grandes redes. E então aqui tem um exemplinho, né, dos neurônios, né? E esses neurônios, o neurônio biológico, ele tem algumas ligações entre eles, tá? E essa ligação se dá por meio dos axônios, tá? De um neurônio que se liga aos dendritos de outro. E essas ligações, né? Essas ligações aqui realizam a sinapse química, tá? Basicamente, nós entendemos como uma transferência de energia, tá? Ou um impulso magnético, ou um sinal, né, de transmissão, capaz de então ser processado e transferido para outros neurônios. Então, nós temos uma cadeia de neurônios interligados dessa forma. E o que se sabe, né, sobre o nosso cérebro é que essas células, né, e esses impulsos, eles se adaptam, né? Essas células se reorganizam através de excitação e inibição e criando uma grande rede de transmissão, tá? E esse processamento de dados, então, no nosso cérebro permite o nosso aprendizado, né? O que nós entendemos como consciência e a capacidade nossa de pensar, né? Então, existe uma organização, tá? Uma organização desses neurônios, e essas trocas de energia ocorrem e através de excitação e inibição nós conseguimos pensar, né? Então a ideia básica era criar um sistema que pudesse mimetizar o funcionamento do nosso cérebro, beleza? Foi uma grande euforia, né? Uma grande euforia isso, na década de 50. E depois isso aí foi vendo que, né, a ideia era realmente bem complexa, né? E aí
Nós passamos por várias fases, tá? Teve o chamado inverno da inteligência artificial, onde teve uma grande desmotivação sobre tratar esses assuntos, principalmente de redes neurais artificiais, mas isso a gente vai ver em outra aula, tá? Hoje nós vamos ver a parte legal, tá? A parte que no começo de tudo isso gerou uma grande excitação, tá? Entre os pesquisadores e os grupos de pesquisas aí dentro dessa área. Então, por que é importante, tá, o estudo de RNAs, né? O que pode ser motivado, né? Essa inspiração biológica de basicamente tentar copiar o cérebro humano como um sistema computacional, matemático, né? A motivação a gente pode pensar em paralelismo massivo, tá? Então, quando você cria, tá, uma rede neural artificial, você tem unidades. Então, eu vou mostrar hoje uma unidade, tá? A unidade mais básica, que é o perceptron. Tá? Então, uma unidade de processamento como sendo um neurônio, tá? A representação do neurônio humano. E a ideia é que você ligue, né, essas unidades e você tem uma rede, tá, dessas unidades de processamento de neurônios, imitando, né, as ligações do nosso cérebro, né? E isso pode ser visto como uma forma da gente conseguir realizar um paralelismo massivo, tá? Nós podemos processar informações nessas unidades ao mesmo tempo, tá? Entre elas, beleza? Então, hoje as redes neurais artificiais avançaram demais, né? E vocês vão, mais à frente eu posso mostrar isso. E nós realmente estamos envolvendo muitas unidades, né? E a capacidade de realizar esse paralelismo massivo, né? Com o poder computacional de hoje, né? Isso também permite uma representação e a computação distribuída. Então, nós podemos distribuir o processamento dessas unidades, desses neurônios artificiais, em outros diversos processadores e etc. Tá? Hoje, por exemplo, também se processa isso na GPU, né, placas de vídeos, né, especiais até para essa finalidade, né? Nós podemos com essa rede de neurônios viabilizar uma forma de aprendizado e de capacidade de generalização, tal como nós humanos somos capazes. A possibilidade de adaptação. Então, nós podemos permitir com que essa rede se adapte com o tempo. Então, através de fato, uma ideia bem próxima da IA, né, e de redes neurais, é a possibilidade dessa rede receber estímulos do ambiente e conseguir depois responder a esses estímulos, né? Então, você consegue se adaptar de acordo com o estímulo que você está sofrendo do ambiente. Então, esse agente, tá? Um agente baseado em redes neurais, pode sofrer estímulos e reagir a ele e se adaptar a esse ambiente, tá? Então, essa rede permite isso, além da tolerância a falhas, né? Porque você está utilizando aí várias unidades de processamento, muitos neurônios interligados entre si, e de repente essas ligações podem compensar falhas que podem ocorrer em determinada parte desse seu modelo. Convém destacar aqui, né, que esse reconhecimento, que o uso de redes neurais hoje é amplamente utilizado, tá, fortemente utilizado no reconhecimento de padrões em geral, né, hoje em dia. Apesar do momento de inverno da inteligência artificial na década de 80, e esse reconhecimento de padrões envolve hoje
as redes neurais com alta capacidade de reconhecimento de escrita, de sons, tá? De diversos tipos de sinais acústicos, sinais de diferentes equipamentos ou sinais de vibração, etc. A voz humana, né? Reconhecimento de voz, e também a parte de reconhecimento de objetos e imagens, né? Reconhecimento de padrões em imagens e vídeos. Tá? Então, essas redes neurais evoluíram para o que se chama hoje de Deep Learning, né? Aprendizado profundo. Nós vamos tentar ver isso mais à frente. E dentro desse conceito, dessas ideias, isso tem evoluído demais e nós temos alcançado resultados muito fortes, né? Muito animadores dentro dessas resoluções aí de escrita, né? Reconhecimento de sons, imagens, criando métodos que são capazes de fazer isso tão bem quanto humanos, tá? E em alguns casos isolados aí até melhores que humanos. Mas vamos fazer o básico, tá? Nós vamos começar pelo básico, tá? Então, o básico hoje, né, dessa aula é nós começarmos a analisar como funciona então a unidade de processamento chamada de neurônio, tá? Então, a ideia então era que nós pudéssemos analisar como funciona uma única unidade, tá? de neurônio artificial, tá? Que é basicamente um modelo matemático, tá? E aí eu vou tentar mostrar a partir de agora da onde surgiu isso, né? Da onde veio esse neurônio artificial, tá? Então a ideia é depois também que você possa, né, e o campo evoluiu para isso, criar uma rede, né, com esses neurônios, beleza? Então hoje nós vamos ver apenas como funciona um neurônio, tá? Então é como se fosse uma rede neural artificial de apenas um único neurônio, tá? Da onde veio isso, né? Então a inspiração é biológica, né? A ideia era criar um sistema, tá? Um modelo matemático que imitasse o neurônio humano, né? E isso veio lá de 1943, né? McCulloch e Pitts bolaram, né, a primeira ideia de neurônio, tá? Artificial. E essa ideia inicial era basicamente o seguinte: conforme eu já havia dito aqui, você recebe uma entrada nesse neurônio, tá? Então aqui seria uma entrada de dados, tá? Essa parte aqui os x's aqui, deixa eu ajeitar melhor. Esses x's aqui seriam as entradas. Então é como se esse neurônio estivesse sofrendo um estímulo, tá? Então ele tá recebendo dados, tá? Na prática ele está recebendo uma entrada de dados e aí ele vai responder de alguma forma. Então, basicamente, o primeiro modelo de neurônio, tá? Um dos primeiros modelos, esse modelo McCulloch-Pitts, pensava, né, funcionava da seguinte maneira: você recebe essas entradas, de alguma forma essas entradas são agregadas para que você solte uma saída, beleza? Então você solta uma saída Y aqui, através da agregação dessas informações de entrada. Então, imitando ali o neurônio humano, né? Ele recebe uma entrada de algum lugar e fornece uma saída e de alguma forma no seu núcleo, né? No seu processamento, ele realiza uma agregação desses valores de entrada para fornecer uma saída condizente, tá? Uma saída esperada. Então,
A ideia é que depois isso se ligue com outros neurônios e você forma uma rede, beleza? Basicamente, para esse modelo, foi definido um limiar, tá? E aí esse limiar está bem claro aqui, tá? Que eu já vou entrar nos cálculos aqui, mas esse limiar ele solta ou um y igual a 1 ou um y igual a 0, beleza? Então essa ideia desse neurônio veio também de muitos desses modelos eram implementados em hardware, né, e funcionavam como se fosse portas lógicas, né, e de maneira discreta. Você entrava com alguns valores discretos e ele fornecia uma saída discreta, ou 0 ou 1, beleza? Naquela mesma década também, né, surgiu, tá, um princípio de Hebb, em 1949, que é da plasticidade neural. Tá? Então, isso tem a ver com a neurociência. Né? Então, vejam só que naquela época pesquisadores de diferentes áreas poderiam estar debruçados, tá, nessa ideia de criar um neurônio artificial. Então, essa plasticidade neural foi definida por Hebb e era a capacidade do cérebro, né, a ideia da capacidade do cérebro em se remodelar, tá, o cérebro biológico, tá, o nosso cérebro se remodelar em função dos estímulos. Então, ele mostrou e modelou o que eu já venho falando aqui, né? Os neurônios sofrem estímulos, tá? E esses estímulos fornecem uma reação, tá? E essa reação provê modificações sinápticas, tá? Então, as sinapses, né? As trocas de energia entre os neurônios acabam por mudar, sendo estimuladas ou inibidas em função do estímulo, tá? Então, dentro dessa ideia de que o sistema poderia se adaptar, né, nós podemos começar a explicar então o que ocorre, né, nessa fórmula matemática aqui dentro do neurônio, tá? Então essa ideia é o seguinte: veja só, nós temos as entradas x, né? São m entradas, tá? M entradas, que são x. Então isso aqui pode ser visto, na verdade, como um vetor x, beleza? Tá? Então é um vetor de entrada. Então um vetor x. E veja só que no interior desse neurônio, esses elementos do vetor estão sendo somados. Então, basicamente, eu estou somando as entradas. Tá? Inicialmente não se pensava em utilizar pesos, tá? Mas foi incluído também uma ideia de pesos mais à frente, tá? Ou isso pode ser um valor constante, ou pode ser 1, tá? Poderia ser, todos esses pesos poderiam ser 1, mas vejam só, isso aqui também é um vetor, eu vou chamar de vetor W, um vetorzinho de pesos, beleza? Que acaba por multiplicar, então ponderar cada x, tá? Então você entra, por exemplo, aqui com x1, ele é multiplicado por W1, beleza? E aí, aqui dentro, essas multiplicações são somadas, tá? Então, basicamente soma tudo isso, tá? E essa soma, então, a gente chama o resultado dessa soma a gente chama de Z, beleza? Então,
a gente chama de Z. A ideia então é que esses pesos inicialmente eram fixos. Você fixava esses pesos e depois submetia esse resultado desse somatório para uma função, tá? Então eu estou fornecendo esse resultado para uma função f, tá? Uma função f que vai fornecer de fato a saída y do meu neurônio, beleza? A minha saída é produzida pelo neurônio, tá? E aí essa função f inicialmente era uma função degrau. O que é a função degrau? Tá? Se z, né? Então aqui é z. Se o meu z for maior que um limiar, θ, tá? Estou chamando de θ aqui, for maior que θ, então o meu y a saída é 1. Se ele for menor que θ, a saída é 0. Beleza? Então, tipo, discretizei, tá? Esse cálculo aqui dentro, e esse cálculo, na realidade, ele é como se fosse um produto interno, tá? de vetores. E o que é interessante, tá? O que é interessante nisso? É que talvez a ideia é que nós pudéssemos então adaptar esses pesos. Então, em 1958, mais ou menos, Rosenblatt propôs o chamado perceptron. Tá? Então, nós evoluímos aí da década de 40 até o fim da década de 50 e chegamos no perceptron, que talvez seja a rede neural mais famosa, tá? Basicamente uma rede neural formada por um neurônio, tá? Então essa unidade de processamento, essa única unidade de processamento que eu estou demonstrando aqui é um perceptron, beleza? E aí nós vamos se aprofundar então nesse assunto do perceptron. Então, o que o perceptron é? Ele é um classificador binário capaz de se adaptar com base nas entradas para oferecer saídas satisfatórias, tá? Então, ele pode atuar como um classificador de dados, tá? Dentro daquilo que a gente já veio falando em diversos vídeos, tá? Um classificador binário, tá? Solta, por exemplo, uma saída binária, 0 e 1, beleza? 0 e 1. A ideia do perceptron, né, e porque ele se tornou famoso, né, é porque é baseado em Hebb, em que nós podemos remodelar o cérebro, né, o cérebro se auto-remodela, né, sofrendo estímulos. A ideia era que aqui nós pudéssemos, então, adaptar esse modelo matemático para sair, né, para fornecer a saída desejada, beleza? Então, dentro de uma entrada de dados, você espera que saia um determinado valor. Para um problema de classificação, né, básico, tá? Você tem aquela etapa de treinamento que você sabe que deve entrar, você sabe o que deve sair dessa rede, ou qual seria o resultado, tá? E aí você avalia se a rede forneceu o resultado correto, tá? E aí a rede é treinada, ou o modelo de classificação, ele é treinado com base nesse conjunto de treino, né? Dados de treino, até que você gere um modelo capaz, então, de classificar novos dados, tá? Cuja classe não se sabe, beleza? Então a ideia aqui é a mesma. E a ideia, então, é utilizar esses pesos, né? Os pesos ponderados, né? Em que esses pesos que ponderam, né? Esses valores de entrada poderiam ser então utilizados para realizar uma adaptação, e essa adaptação então deveria ir em direção a fornecer sempre saídas corretas, beleza? Agora, vejam só, né?
o que está acontecendo aqui, né? A gente já viu isso. Então, o que está acontecendo aqui dentro? Veja só que essa multiplicação de pesos por x, tá? Aqui na entrada mesmo, tá? A gente já vê o que pode estar acontecendo aqui. O que de fato é uma representação do modelo desse neurônio, tá? Quando eu faço então as multiplicações de cada x por cada y aqui, tá? Então, pensando numa ideia de classificação que a gente já viu, tá? Deixa eu tentar acessar aqui. Pensando numa ideia que a gente já estudou em vídeo, né? Vamos imaginar que você tem um neurônio, beleza? Um neurônio com duas entradas. E aí você precisa fornecer uma saída, tá? Pensar simples, tá? Então você tem a entrada x1 e x2, beleza? E essas entradas são então ponderadas por W1 e W2 e espera obter um Y, tá? O que para nós é isso, tá? Como que nós podemos representar isso no espaço de features, tá? Então eu estou dizendo agora que x1 e x2 são valores de features, de atributos, tá, do meu problema, características do meu problema. Por exemplo, sei lá, poderia ser classificação problema de classificação de animais, tá? Tipo, x1 poderia ser se voa ou não, e o x2 é se tem pelo ou não, beleza? Tá? E aí você pondera isso por um peso, e aí você tem uma resposta se ele é ave ou mamífero, por exemplo. Beleza? Um problema de classificação para determinar se o animal é uma ave ou é um mamífero. Beleza? Então, você pode assumir aqui qualquer entrada, tá? Atributos, tá? Características que caracterizam os objetos, tá? Do problema. E, na realidade, isso para mim, na forma de que eu vou multiplicar isso aqui, eu tenho comigo que isso pode ser expressado numa equaçãozinha dessa forma aqui. W1 vezes x1 mais W2 vezes x2. Beleza? E o que isso é para mim? Isso pode ser visto, tá, como uma reta, tá, uma reta nesse espaço desses dois atributos, x1 e x2, beleza? No qual essa ponderação, tá, essa ponderação W1 e W2 influencia no ângulo dessa reta. Ele é, na realidade, esses dois W's aqui são os coeficientes angulares, tá? Então determina a inclinação da minha reta, beleza? Então, eu tenho para mim aqui que um neurônio, que nem esse que a gente está vendo, ele pode ser uma reta, tá? Ou um hiperplano que divide o espaço de maneira a então tentar classificar dados, tá? E dizer, por exemplo, olha, a turma das bolinhas vermelhas está acima da minha reta e a bolinhas quadradinhos azuis está abaixo, beleza? Então,
basicamente para mim, um neurônio é um hiperplano representado por uma equaçãozinha aqui, desse modo simplista aqui, tá? Uma, uma equaçãozinha bem simples da reta, beleza? Tá? Nesse caso aqui, só para deixar bem claro, eu vou redesenhar aqui. Com o coeficiente linear sendo zero, tá? Nós não temos um coeficiente linear aqui. Essa reta, na realidade, ela cruza o eixo zero, beleza? Então, é isso que é um neurônio, beleza? Ele pode ser um hiperplano, tá? Dividindo o espaço para tentar classificar, tá? Então, voltando nos slides, né? E tentando melhorar ainda mais, tá? Tentando melhorar ainda mais o perceptron, tá? Agora falando diretamente do perceptron, né? Eu tentei dizer de onde ele surgiu, mas o perceptron ele também tem alguns outros componentes, tá? Estou só esclarecendo aqui. Então, ele tem um componente chamado bias, tá? Bias. E esse bias, nós, de maneira conveniente, nós vamos determinar que ele é na equação da reta, tá? Que nós estávamos vendo aí, como sendo 1 vezes W0. Tá? Então, nós temos mais um componente aqui chamado de B, bias, e na equação nós vamos determinar que ele é o W0 vezes 1. Tá? Então esse 1 ele está fixo, beleza? É uma constante 1, tá? Que permite com que sempre exista esse bias, beleza? Sempre exista esse componente, esse termo, que também entra, tá? Sendo W0, 1 vezes W0, ele também entra, né, nesse somatório, beleza? Que fornece um Z, que depois é aplicado a uma função de ativação, que vai fornecer um Y, tá? Então, eu estou dizendo agora que essa função degrau que eu disse é chamada de função de ativação. Então, no decorrer do tempo, tá? Logicamente, isso foi intensivamente estudado, e aí muitas outras funções para serem aplicadas aqui foram definidas, tá? Inicialmente essa função degrau, tá? Que discretiza a saída em função de um limiar, tá? Se for maior, é 1 ou mais 1, se for menor que esse limiar, ele é 0 ou menos 1, beleza? Algo desse tipo, tá? Mas hoje em dia tem outras funções de ativação que são, essa aqui é chamada de degrau, mas existem as funções lineares, tá? Pseudolineares, as baseadas em sigmoides, né? Sigmoidais, hoje em dia ReLU e muitas outras. Então, tem um estudo intenso sobre que função de ativação eu devo colocar nesse ponto aqui, para que eu tenha uma boa performance desse meu neurônio, beleza? Então, nós vamos fazer o feijão com arroz aqui, que é a função de ativação de degrau, tá? a mais básica, tá? Então, só para exemplificar aonde vai, tá, esse bias, tá? O que é o bias, na verdade? Então, esse bias, voltando aqui, né?
esse bias ele pode ser então somado aqui, beleza? Posso chamar de B, beleza? Mas esse B, na verdade, conforme eu falei ali, esse B, na verdade, vai ser o 1 vezes W0, beleza? Então, ele vai ser um componente que vai entrar aqui no meu neurônio, como sendo W0, e a entrada aqui é sempre 1, beleza? Então ele entra na brincadeira também das somas aí, para fornecer o y depois, tá? E nesse formato aqui, tá? O que que esse b é? Esse b para mim ele é o coeficiente linear da minha reta, beleza? Então na equação da reta o b ele permite com que eu mexa, tá, na posição da minha reta, tá? Esse B é o ponto em que essa reta intercepta o eixo Y, tá? Ou x2 aqui no caso, beleza? Então, alterando esse valor de B ou adaptando W0, eu consigo colocar essa reta mais para baixo ou mais para cima, beleza? Estou mexendo deslocando ela, tá? Então eu consigo movimentar ela, tá? Além de ao alterar os Ws, né? Eu conseguir mexer na inclinação dela. Então vejam só, eu não consigo mexer em nada aqui, né? Os dados de entrada são sempre os mesmos, né? Aliás, vão ser fornecidas várias entradas, mas eu não posso mexer nas entradas, tá? Eu só preciso ficar adaptando ou mexendo nos valores de W, dos Ws, e sendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, até que eu consiga fornecer uma saída esperada, uma saída correta com aquela esperada, beleza? Então, eu posso criar aqui basicamente uma reta conveniente capaz de então separar as duas classes, tá? A bolinha vermelha do quadradinho azul.